Aí agora, o que eu vou fazer? Essa é a parte assim que eu acho que foi a que eu estava mais esperando para falar aqui. Porque o que vamos fazer então? Que eu só apontei o dedo para o que vai fazer você envelhecer rápido. Agora eu vou, não sei se é apontar o dedo ou estender as mãos para mostrar o que vai combater isso, o que vai salvar você desse processo de envelhecimento rápido. Qual é a salvação disso? E a salvação está aqui atrás. É o tal, é aplicar o tal. E para aplicar o tal, existe uma metodologia para isso. E ela é dividida em duas situações. Simples até. Tudo no tal é simples. Que é o diagnóstico e a outra, a aplicação. Então, como é que funciona o diagnóstico? O diagnóstico é o seguinte: você cria na sua mente, é quando você cria na sua mente a consciência do tal. No Oriente, as pessoas, em muitas cidades, até por questões de tradição, por comportamento, essas pessoas, elas, no inconsciente, elas aplicam tal. Mas a gente não. A nossa proposta é aplicar no consciente mesmo, para depois virar inconsciente. A gente tem que fazer um esforço para isso acontecer de uma forma mais eficaz. Mas depois de um tempo de esforço, também entra no inconsciente e passa a ficar no automático. É você ter a mente preparada para diagnosticar se você está naquela situação mais yin ou mais yang. Por exemplo, eu tenho uma mente, vamos lá, eu tenho uma mente preparada para associar cada situação da minha vida com tal. Eu aplico tal. Eu vou para aplicar, eu tenho que diagnosticar. Então, estou preparado para diagnosticar. E para isso, você não pode viver a vida apenas vivendo sem reflexão. Isso tem autoconhecimento aí. Não tem a inteligência emocional de você saber se entender, fazer a leitura dos seus sentimentos? O tal é a mesma coisa. Quem tem habilidade de autoconhecimento também tem mais facilidade de fazer o jogo do tal. E o jogo do tal ela acontece da seguinte forma: quando você está preparado para aplicar, você acaba aplicando. Se, por exemplo, eu, no meu dia, passei o dia aqui, um dia de calor aqui em Niterói, aqui no Rio de Janeiro, e, de repente, eu vou aplicar o tal aqui, o tal da água, da bebida da água. Será que eu bebi água? Imediatamente, quando você aplica o tal, nesse exemplo, e bebeu pouca água, você percebe que o teu yin prevaleceu. O excesso de não beber água, de não fazer, que é o yin, prevaleceu. E basta você fazer o segundo item da nossa metodologia, que é aplicar o tal. Eu diagnostiquei, agora eu vou aplicar. Eu vou beber água. Eu vou beber água para equilibrar e vai fazer o equilíbrio. Vou fazer o yin e vou fazer o yang. A mesma coisa com vários outros exemplos. Outro exemplo, para não ficar só preso nisso. Vamos lá. Eu sou... Melhor dizendo, antes de chegar nesse outro exemplo, essa é a parte que eu acho assim, a palavra perfeita para a gente começar a usar o tal. Porque, poxa, pensa bem, se eu falar assim, usa o tal aí, legal, vou usar. Não é motivador isso, né? Não acho que não é motivador. Eu que trabalho com isso, que mexo com isso, uso tal, sou motivado. É importante ter a humildade de reconhecer que não é fácil, tão fácil assim. Mas quando você encontra a palavra certa, já não é tão difícil. Porque para você gerar a consciência, tem que gerar uma carga motivadora. E a parte motivadora para você usar o tal é uma palavra que eu encontrei, uma palavra que eu encontrei chamada militância. Você tem que militar, você tem que ser um militante do tal. Essa forma de você fazer a leitura desse conhecimento na sua vida é uma forma extremamente rica. E te garanto que isso você ganha, deixa de perder energia,
você ganha mais energia, muito mais que se você for militante de outra causa. Por exemplo, for militante de uma ideologia, de um partido, você gasta muita energia sendo assim. E militar no tal é a única militância que não gasta, porque você milita para algo que não vai gastar você. E é assim que funciona o tal. Você se tornando militante do tal, você fica apto para identificar o que vai mexer com você. E o tal é muito interessante, que ele se desmembra em infinitas situações. O mais importante para o entendimento do tal é que a gente saiba sempre que tal sempre está correlato a um referencial, um ponto de referência. E o nosso ponto de referência que a gente está discutindo aqui é envelhecimento, aceleração ou desaceleração. E só. É nossa única aplicação do tal. Porque o tal pode ser aplicado em outras situações. Então, o mais importante é isso. Eu vou tentar ver um exemplo aqui, só para fugir um pouco e voltar. Por exemplo, eu vou mudar o referencial. Estou falando de saúde e envelhecimento. Agora eu vou falar sobre o referencial de cuidar da minha casa. Eu estou yin ou estou yang se eu estou cuidando da minha casa? Se eu estou todo dia passando pano, deixando tudo arrumado, eu estou yang, eu estou em movimento, eu estou arrumando tudo, eu estou yang. Isso é no referencial da arrumação da casa. Eu defini outro referencial, não é mais saúde. É o tal na arrumação da casa. Então, eu estou yang, arrumando a minha casa. E como é que se fica yin com relação à arrumação da casa? É quando você não arruma, quando fica uma bagunça, quando você não passa pano, quando você não faz nada. Isso é não fazer. Isso é yin. Ou seja, definir o referencial arrumação da casa. Só para mostrar que o tal ele pode ser aplicado em tudo. E aí a gente está definindo a questão da saúde e do envelhecimento.